O Livro dos Espíritos. Curso sistematizado da doutrina espírita em áudio. Seja Sociedade Espírita Joana de Ângeles, Ribeirão Preto, São Paulo. ESD da Seja. Este curso é o estudo sistematizado da doutrina espírita da Seja, ministrado pela companheira Maria José Mondim Moreira, de São Paulo, Ribeirão Preto. É um estudo das obras O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, através de sua narração. São aulas feitas nas quintas-feiras, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, ministradas por 15 anos. Sendo 32 lições do Livro dos Espíritos e 32 do Evangelho segundo o Espiritismo, intercaladas com o estudo do passe. Lei divina ou natural. Mais o nosso boa noite a todos. Parte de O Livro dos Espíritos, exatamente aquela que tem a sua ampliação no Evangelho segundo o Espiritismo, já que a parte que trata das leis morais tem a sua ampliação na terceira obra da codificação, que é o Evangelho. A primeira parte de O Livro dos Espíritos, que nós vimos das causas primárias, tem a sua ampliação na Gênese. A segunda parte, que nós terminamos a semana passada, poderemos dizer assim, de rever, tem a sua ampliação no Livro dos Médiuns. E a última parte, que trata das esperanças e consolações, tem ampliação no Céu e Inferno. Assim nós temos do Livro dos Espíritos sendo a base das 4 obras que, juntadas ao primeiro, formam as 5 obras da base da doutrina espírita. E nós podemos acrescentar com tranquilidade, assim, ao lado, obras póstumas, onde nós vamos conhecer um pouquinho da figura, da personalidade do codificador. São 33 ou 34, Nercy? 35, mas eu não aprendo a fazer conta mesmo, viu? Então são 35... Hã? Então tá bom. São 35 questões que vêm nos informar, em primeiro lugar, as características, como é que nós tomamos conhecimento, algumas considerações acerca do bem e do mal, que é este capítulo que faz a apresentação, a abertura da terceira parte. Como é que nós temos certeza que essas leis existem? Como é que o homem toma conhecimento delas, é que nós vamos ver no decorrer agora do nosso estudo. Acredito que a maioria de nós sabe exatamente o que é uma lei. Leis são normas ou diretrizes que são estabelecidas no seio de uma comunidade ou em meio a um grupo. Elas podem ser elaboradas pelas pessoas que compõem essa comunidade ou esse grupo, ou podem ser concedidas ou otorgadas por um poder superior. A partir do momento que a lei é definida, naturalmente fica estabelecido um respeito, uma obediência a essa lei. Na democracia, nós temos a população ou seus representantes que elaboram as constituintes. E tivemos também imperadores ou até ditadores que podem estabelecer, podem ditar normas, como Carlos Magno, que outorga uma carta constituinte ao seu povo. Um dos mais antigos códigos de que se tem notícia, pelo menos assim, com uma comprovação oficial, foi o Código do Rei Hammurabi, datando de mais ou menos 2500, segundo alguns autores, 3000 segundo outros. E nele existiam 4.000 linhas e diziam respeito a todo o relacionamento, tudo aquilo que era importante para que o povo babilônio pudesse viver melhor e os direitos serem respeitados. Era um código muito austero, que prescrevia punições severas, inclusive as punições muitas com mutilações físicas, dependendo do desrespeito que se fizesse a essas leis. Quanto mais elevado, quanto mais
evoluído moralmente, mais brandas vão se tornando as leis. Quanto mais primitivo, maior necessidade de leis austeras, de leis duras. Veja que o fato de as pessoas se agruparem e passarem a viver em grupos, inicialmente familiares, depois em grupos sociais, fez com que a necessidade de regras começasse a ser estabelecida. Então, a definição com relação aos direitos, com relação aos deveres, resguardando os direitos daqueles que não fossem fortes o suficiente para se imporem pela força, já que no primitivismo a determinante do poder, as regras são estabelecidas através da força. Mas à medida que o homem foi progredindo, que a civilização foi se tornando um fato, houve necessidade de que leis passassem a existir para que se pudesse ter uma convivência mais saudável, menos primitiva, uma convivência mais humana. As leis têm acompanhado o progresso do homem e naturalmente identificando esse progresso. E a lei humana, ela tem um objetivo, é um dia ajustar-se, harmonizar-se às leis divinas. Enquanto isso, elas vão identificando a fase moral, o progresso moral do momento e das pessoas que as elaboram, do momento em que elas são elaboradas. É exatamente por isso que as leis humanas têm que sempre ser atualizadas. Porque em muitas situações, por exemplo, às vezes no caso de determinados países, no tempo em que se demora para votar uma lei, de repente ela tem que sofrer uma porção de emendas, porque já não está atendendo mais à necessidade do momento inicial. O progresso cada vez mais se torna mais rápido e as leis têm que se ajustarem à realidade. Portanto, todos os códigos, todas as constituições, elas têm que temporariamente ser reformuladas, porque passado pouco tempo já não atendem à necessidade que de início parecia haver sido suprida, haver sido resolvida. Nós temos, portanto, considerando-se quem as elabora e considerando-se essa necessidade de se modificar, de se ajustar, de ser atualizada, o que nós vamos sentindo é que as leis humanas têm algumas características. Primeiro, são elaboradas pelos homens. Ninguém tem dúvida de quem é que faz os nossos códigos de leis. Elas têm um caráter temporal, porque a duração delas não é muito longa. Há uma necessidade sempre de renovação. Exatamente porque são imperfeitas, elas não têm a estabilidade da perfeição que consegue abranger o momento e consegue se manter atualizada no futuro. É exatamente por isso que, como características das leis humanas, nós temos elaboradas pelo homem, são leis temporais e imperfeitas, que a cada tempo, a cada época, têm que ser renovadas. Nós só fizemos essa pequena introdução porque o nosso assunto são exatamente as leis divinas, para que se pudesse estabelecer uma comparação e as diferenças que naturalmente vão surgir, foi importante que primeiro se desse essa passadinha com relação ao que é a lei no conceito humano. Como é que nós vamos saber que as leis divinas existem? Como é que o homem é informado da existência dessas leis? Com relação às leis humanas, nós somos informados e a sociedade se organiza, se estrutura a partir dessas leis. Em primeiro lugar, à medida que o homem progrediu, e quando se fala no progresso do homem, estamos considerando o progresso do espírito. Pois é o espírito que, reencarnando sucessivamente, vai se modificando, e a modificação é sempre para melhor, pois não existe retrocesso moral. À medida que pelas reencarnações sucessivas o espírito vai progredindo, sente-se esse progresso no homem,
que representa o quê? Cada uma da encarnação nós vestimos uma roupagem física e aquele espírito desencarnado passa a ser reconhecido como um componente da espécie humana, o homem. Portanto, sente-se o progresso da humanidade e a par desse progresso, ou decorrente desse progresso, o homem vai se tornando observador e anotando tudo aquilo que o cerca. E o que a ciência vai descobrindo é que existem leis precisas que regem a natureza, que regem inclusive o funcionamento do nosso corpo e que não dependem da nossa vontade para que elas existam. As leis que regem a reprodução, as leis que regem a conservação da matéria, o que determina a vida e a morte, o movimento dos astros, já numa visão assim mais ampla, chuva, frio, calor, tudo isso, todos esses fenômenos ou essas situações obedecem a leis precisas. Nós sofremos a influência dessas leis, vivemos de acordo com essas leis e não podemos opinar nadinha com relação a elas. Às vezes podemos atrapalhar e interferir um pouquinho, mas não a ponto de modificar a lei. Portanto, em primeiro lugar, o homem percebeu que existiam leis a que ele estava sujeito, que escapavam ao seu controle. Se não haviam sido elaboradas por ele, naturalmente deveriam ter uma causa maior. Foi, portanto, observando a natureza que, em primeiro lugar, o homem começou a perceber a existência de Deus, vindo de encontro àquele sentimento interior, porque o sentimento, a ideia de Deus é inata. A partir do momento que nós começamos a notar os efeitos da existência de Deus, fortalece-se aquela ideia interior e o homem vai observando as leis divinas que regulam com precisão absoluta e perfeita o relacionamento de todos os elementos, de todos os seres e às quais também nós somos sujeitos. Mais tarde, portanto, primeira maneira que nós descobrimos da existência dessas leis, elas estão na natureza. Isso é bom anotar que costuma cair no vestibular. Elas estão na natureza. Mais tarde, nós começamos a notar uma outra coisinha. Que sempre existiam pessoas que eram melhor informadas e que eram melhores do que nós. Pessoas que sabiam das coisas que nós desconhecíamos. Na maioria das vezes, ou podemos dizer na totalidade delas, incompreendidas à sua época, e que exerciam um papel muito importante entre o meio em que elas viviam, ou muitas vezes uma influência maior, até determinando a sua influência, uma época atingindo o maior número de pessoas. Essas pessoas iam revelando, iam ensinando, iam fazendo com que o progresso se tornasse mais intenso sobre a sua atuação, e nós os temos reconhecidos como os missionários e os profetas de todos os tempos. Sempre adiantados com relação à época em que vivem, como características, pessoas boas, virtuosas e sábias, e que são reconhecidas não só pelas suas palavras, mas também pelas suas atitudes. E que a cada época, e sempre em todas as culturas, entre todos os povos, esses espíritos vanguardeiros da humanidade têm manifestado a sua presença. E temos a certeza que muitos deles reencarnando em vários lugares, em épocas diferentes, auxiliando o quê? Promovendo o progresso moral da humanidade. Uma das características importantes do profeta, veja, nós falamos algumas anteriormente. Homens bons, naturalmente pessoas boas, e quando dizemos homens é a espécie humana, senão as moças ficam assim, mas só os homens? Não. Homem como espécie humana. Pessoas boas, virtuosas e sábias, que vêm e realizam um trabalho. E outra característica importante do missionário e do profeta é a humildade.
Eles nunca se apresentam como tal, sequer se reconhecem como tal. Profeta verdadeiro não chega com o cartãozinho, fulano de tal embaixo, missionário profeta. E já se diz representante de Deus e já vai exigindo coisas especiais por se dizerem representantes do Pai. Mas são conhecidos e reconhecidos de ordem geral pela posteridade, porque aqueles que convivem com eles nem sempre os reconhecem como tal. E a maioria deles, não podemos afirmar de maneira absoluta a todos, mas temos certeza que a maioria deles não desencarnou de morte morrida. Todos eles foram convidados a deixarem o corpo um pouquinho mais cedo, porque chegava um momento em que o conflito se estabelecia. E a maioria deles partindo, mas deixando a sua mensagem. Nessa linha temos o profetismo em Israel, Moisés e os profetas do Velho Testamento. Mais ou menos na faixa de entre 500 e 600 anos antes de Jesus, Buda, Confúcio e Sócrates, fazendo um trabalho de preparação para a vinda do cristianismo, cada um em uma região, cada um em uma cultura, fazendo o lançamento do quê? Da ideia da fraternidade, da ideia da imortalidade, preparando o homem terrestre para o advento maior que foi a chegada de Jesus. E aqui nós temos a menor resposta do Livro dos Espíritos. É a resposta à pergunta 625, quando Kardec pede assim que seja indicado um modelo de perfeição, um modelo de virtudes. E a resposta é muito pequenininha: Jesus. Jesus veio, claro que hoje nós sabemos que é um espírito puro, que igual a ele também existem no universo infinito muitos outros. É uma situação a que todos os espíritos chegam. Porque Jesus é importante para a humanidade terrestre? Porque é aquele espírito a quem foi confiado o trabalho de instrução da humanidade terrestre, sendo o governador espiritual do planeta, e que veio aqui viver a revelação maior, a revelação do amor. Porque o problema do amor não era o caso da justiça. Moisés, embora não fosse um espírito purificado, pôde revelar ao homem a ideia da justiça, oficializando o que? Através da sua mediunidade, os 10 itens do Decálogo, que a partir daí estabeleciam uma convivência menos primitiva para a humanidade. Não era o momento ainda de se falar em amor, mas era o momento de se oficializar o respeito, abolindo-se a partir daí as atitudes primitivas até então consideradas naturais, dada a pouca informação que a humanidade terrestre havia recebido. A partir do Decálogo, ficam abolidos todo e qualquer ato de violência, de agressão. E veja, principalmente, o que fica mais marcado é no aspecto físico. É não matar, não roubar, não cometer adultério, não falar aquilo que a gente não fala, falar da vida alheia. Então são coisas assim da vida de relação, as primeiras regras a estabelecer uma convivência mais civilizada. Apenas que a revelação do amor não era o problema só de falar, contar as parábolas que Jesus contou, ou transmitir os ensinamentos que ele transmitiu. Jesus não estava se dirigindo apenas à população terrestre, visível e tangível, ou seja, os encarnados. Mas a revelação do amor era para sensibilizar a totalidade da humanidade terrestre, os possíveis 25 bilhões de almas que compõem a humanidade terrestre. Então não era apenas falar de amor, mas sim viver o amor.
Dá para sentir a diferença porque que nós não convencemos muito quando dizemos que gostamos de alguém e a pessoa continua para sempre perguntando, mas você gosta de mim? Você gosta de mim? E aquela resposta, você me ama, porque a gente não consegue convencer. Nós ainda falamos de amor, mas ainda não conseguimos viver o amor. Por isso é bom parar de cobrar os outros, que eles são exatamente iguais a nós. Falam também, mas não se consegue viver em plenitude o amor, o que é impossível num planeta de provas e expiações. Para sensibilizar o bruto, tem que ser a pureza. Portanto, o espírito encarregado de revelar o amor foi realmente o chefe. Porque ele viria não só falar e ensinar o que era o amor, mas em nenhum instante, em pensamento, poderia haver qualquer assim nuance de mudança. Não, em pensamento ele tinha que ser o homem amor também. É exatamente por isso que ele é o modelo das virtudes, o modelo de perfeição. E foi por isso que ele teve que encarnar, para que o modelo que nos fosse oferecido fosse dentro assim, fosse real. Não apenas um espírito falando ou transmitindo mensagens bonitas através de instrumentos. Isso ele havia feito durante todos os milênios anteriores. Todos aqueles espíritos que vinham através do quê? Vinham em seu nome transmitir o quê? A lição que eles aprendiam na escolinha do mestre. Só que chegava o momento da exemplificação. Então veio Jesus, um modelo, claro, terrestre, vestindo uma roupa terrestre e deixando a mensagem maior. Exatamente por isso que o homem começa a tomar conhecimento da existência das leis divinas. Qual que é a primeira maneira de as leis serem... Como é que o homem descobriu, em primeiro lugar, onde estavam as leis mesmo? Aonde? Na natureza. A segunda maneira é a informação, a revelação. Então nós fomos informados da existência das leis, em primeiro lugar, através da observação própria, o reconhecimento da existência dessas leis na natureza, e a revelação feita pelos missionários e profetas de todas as épocas. Ainda assim, alguém poderia se dizer isento. Bom, acontece que eu não sou muito observador e não consigo enxergar as leis na natureza. Também não ouvi Jesus falar nada a respeito do assunto. Mas Deus, Ele não deixa uma brechinha. Tudo que vem de Deus é perfeito. E o conhecimento das leis faz parte da própria natureza humana. Porque a partir do momento que nós somos informados, participamos de uma experiência, vivemos alguma coisa, o registro é feito. A consciência é formada, portanto, de todo o conhecimento que nós temos acerca das leis divinas e começa a ser desenvolvida desde as primeiras expressões da espécie humana. Tanto que existe uma divergência entre a consciência, pelo menos na nossa realidade, e aquilo que nós já conseguimos realizar. A consciência sempre nos aponta o que deve ser feito. Embora não consigamos viver em acordo, em paz. Porque se já vivêssemos em paz com a nossa consciência, estaríamos com certeza muito melhores do que estamos. Na consciência, portanto, estão escritas as leis divinas. E é aquela lembrança íntima e sequente. Em todos os instantes, a nossa consciência fica dando palpites na nossa vida. E nós sabemos exatamente, a nível de provas e expiações, nós sabemos exatamente o que devemos fazer. As leis, portanto, elas se fazem presente na natureza, têm sido reveladas e estão na consciência. Isso nos torna, nessa fase em que estamos vivendo, compondo uma humanidade de provas e expiações, muito responsáveis pelos nossos atos.
Se as leis humanas são temporais, já que são de criação humana, e como o homem, o espírito, está em progresso naturalmente, por elas não poderiam ser perfeitas, as leis divinas têm uma característica diferenciada, são eternas e imutáveis, como é a própria divindade, como é Deus. Deus se apresenta aos homens através das suas leis, e as leis representam o pensamento divino. Então nós podemos dividi-las, como os espíritos o fazem, em dois grupos. As leis que regem a relação da matéria bruta e faz com que a natureza se organize da maneira como nós a conhecemos, e são descobertas e estudadas pela ciência. São as leis físicas. E existem as leis morais, que dizem respeito ao relacionamento dos espíritos. Essas leis tratam da relação do homem para com Deus, para com o próximo e para consigo mesmo. As leis divinas são sempre as mesmas, mas elas não se modificam? Não, elas não se modificam. À medida que o homem vai progredindo, ele vai tomando um conhecimento mais profundo acerca da existência dessas leis e naturalmente vai se tornando mais responsável. A medida da responsabilidade é exatamente na medida do conhecimento que se tenha. O bruto que no passado tirava a vida de um semelhante era muito menos, melhor dizendo, nós, quando no passado tirávamos a vida de um semelhante, éramos muito menos responsáveis do que se fizermos isso hoje, ou até se provocarmos um dano moral em alguém. Veja, porque tirar a vida é uma situação que identifica barbárie, primitivismo. É um assunto definido desde há 1300 anos antes de Jesus com o Decálogo. O não matar foi a lei maior a partir daí. Mas aqueles que ainda fazem isso hoje, veja o quanto de responsabilidade existe nessa situação. Pela carga de informação, pela quantidade de informação que nós tivemos, somos muito mais responsáveis por danos morais que infringirmos a outros do que quando no passado tirávamos a vida de uma pessoa. Veja que na medida do conhecimento, é a medida exata da nossa responsabilidade. Exatamente por isso que Jesus oficializa que a cada um segundo as suas obras. Ninguém presta conta do alheio, mas daquilo que é nosso, nós somos responsáveis nas suas palavras textuais. Até o último pontinho em cima do J, até o último pontinho, pinguinho em cima do I. As leis divinas, elas se aplicam não de maneira diferente, mas adequadas à realidade de cada planeta e sempre de acordo com o desenvolvimento moral das humanidades. Aqui na Terra nós conhecemos uma parte dessas leis. Em planetas onde a natureza se apresente de maneira diferenciada, naturalmente essas leis serão diferentes. E com relação ao progresso moral das humanidades, sempre de acordo com o conhecimento, a responsabilidade. O outro tema que é abordado nesse capítulo é a historinha do bem e do mal. Bom, dá-se o nome de moral a tudo que seja conforme as leis. Portanto, moral pode ser compreendida como bem. As leis divinas, tudo que é bem, tudo que é bom é moral. Não confundir moral com tudo, porque muitas vezes se emprega de maneira, ou as palavras vão tomando um sentido diferente. Quando a maioria que tem aqui um pouquinho mais de 20, quando nós éramos um pouquinho mais jovens, moça que chegasse em casa depois das 10, era imoral. Se fosse beijada antes do casamento, uma tragédia. Dar volta de carro, imagina! Noivo, namorado, tinha que deixar o carro na porta do pai e ir passear a pé. Tem gente balançando a cabeça. Imagina você sair, dar uma volta de carro, depois não casar com aquele, estava falado, não casava mais. Era imoral.
Usar roupa curta era imoral. Decote é imoral. De repente as coisas vão se modificando. Veja, moral e costume são coisas diferentes. Não estamos dizendo que tudo que se faz hoje é correto. Mas muitas coisas foram se modificando. 10 horas, muitas vezes o pessoal está saindo de casa para começar a festa. Isso não significa que as pessoas sejam imorais só por isso. Ou que o fato de uma saia mais curta ou um decote um pouquinho mais ousado significa que a pessoa seja imoral só por isso. Costumes, usos, fazem parte assim da natureza, são problemas de época. Muitas coisas são até modismos. Então nós não podemos colocar como moral e imoral, o conceito de moral dos espíritos, e o verdadeiro conceito de moral é muito mais profundo. Moral é o bem, é o discernimento entre o bem e o mal. Costumes e usos são relativos ao tempo, à época, ao espaço, vão se modificando, muitos retornam. Então, moral é o discernimento entre o bem e o mal, e o bem é sempre bem desde os primeiros tempos, e o mal não é sempre o mal. Porque vem um outro sentido mais profundo que os espíritos deram ao mal. O mal é o desconhecimento do bem, o mal é a ignorância do bem. A infração maior, portanto, qual seria a lei maior? Qual seria a lei moral? A lei maior é o amor. Tudo que não é amor, portanto, é imoral. Aí volta, mas como é que nós vamos saber se estamos vivendo as leis, se estamos vivendo o amor, se estamos sendo morais ou não? Jesus também deixou de uma maneira muito simples. Veja que todas as coisas verdadeiras, tudo aquilo que é real, tudo que é importante, tudo que é divino, é muito simples. Deus é um só. Consegue governar esse universo infinito desde toda a eternidade com uma única lei, o amor. Não importa o número de espíritos que existam nesse universo infinito, e já nós sabemos que a criação divina é incessante, os espíritos ofereceram uma classificação muito simples. 3 grandes grupos conseguem nos explicar as diferenças morais que existem entre os espíritos. Espíritos imperfeitos, bons e puros. Não é simples. Não importa o número de corpos celestes que existam no universo. De acordo com a condição moral, 5 categorias conseguem também explicar as diferenças que existem entre eles. Planetas primitivos, planetas de prova e expiação, planetas regeneradores, felizes e celestes. Aí vem a nossa dúvida existencial, mas estaremos sendo bons, estarei agindo corretamente, essa atitude é moral ou não? Jesus deixou uma regrinha também muito simples. Fazer aos outros apenas aquilo que nós gostamos que nos seja feito. E por mais bruto seja o homem, ainda nas primeiras expressões da racionalidade, ninguém gostava de ser a caça. Todo mundo procurava ser o caçador, ser o vencedor. Ninguém tinha uma disposição natural para ser massacrado. Portanto, aquilo que nós não gostamos para nós é muito simples, não façamos aos outros. Só que o homem vai levando algum tempo, o espírito precisa de tempo, não só para ser informado dessa realidade, mas para poder assimilar e passar a viver essa realidade. É exatamente aí que o mal começa a se tornar atuante. Deus nos cria simples e ignorantes, ou seja, inexperientes. Aí Kardec faz a perguntinha, mas não seria mais fácil se ao invés de toda essa trabalheira, de tantas categorias, de tantos mundos, Deus já criasse todo mundo bonzinho, puro e perfeito? Seríamos inexperientes. Não existe como se transmitir. Veja, o espírito já recebe a inteligência como uma faculdade. Mas
As virtudes têm que ser desenvolvidas. E a experiência da vida que vai fazer com que esse indivíduo, inicialmente inexperiente, simples na constituição e ignorante, passe a ser lentamente informado e passe a viver todas as experiências até que a sabedoria e até que o amor seja uma conquista e, portanto, não se perca mais. Cada etapa vencida, cada degrauzinho que se sobe na escala evolutiva é uma conquista. Não existe como deixar de ser bom, não existe perder a paciência. Só perdemos a paciência porque ainda não somos pacientes e só deixamos de gostar ou deixamos de ser bons porque ainda não conquistamos, não são conquistas, nós ainda não somos bons e ainda não desenvolvemos o amor. É exatamente por isso que é vivendo todas as experiências de cada reencarnação, assimilando, veja, sendo informado, repetindo a experiência, vai se formando um nível cada vez melhor de consciência e o mal vai deixando de existir. Não existem no universo forças conflitantes, como muitas vezes as pessoas dizem, e até algumas filosofias religiosas, que existe a força do bem e a força do mal. Parece até título de filme, né? As forças do mal. Aí a pessoa se impressiona. O mal só existe interiormente no espírito, nos espíritos, nessa fase em que estamos vivendo agora do primitivismo. Quando se adentra a faixa de provas e expiações, é que o conflito já está instalado. A bem da verdade, o primitivo não é exatamente mal, é ignorantão mesmo, e a força é a sua realidade. Quando o regenerado é aquele que já entendeu que o egoísmo e o orgulho são resquícios ainda da lei de conservação de quando primitivo, e começa a viver o quê? A humildade, a fraternidade, começa a viver o bem. O conflito é nessa faixa em que nós estamos vivendo. À medida que vamos sendo informados, é a medida exata que vamos sofrendo a reação dos atos que são contrários, ou seja, que são imorais. De uma maneira bem simples. Quando nós éramos brutos, a nossa mão era muito calejada, muito grossa, e quando você batia, ela não doía. Na nossa realidade hoje, todas as vezes que a gente bate em alguém, a mãozinha dói. Eu já vi até gente que quebrou o dedinho, que foi dar um tapa em alguém, bateu na mesa, quebrou o dedinho, ficou um tempão com a mãozinha engessada. A mão do indivíduo consciente que bate, se machuca. Todas as vezes que nós agimos em desacordo com a nossa consciência, em desacordo com as leis divinas, nós vamos sofrer a reação. E isso vai fazendo com que o mal seja diluído, seja sublimado. Em verdade, o mal não existe na organização do universo. Deus não criaria o mal porque o bem não pode criar o mal. O mal é uma criação passageira, temporária, melhor dizendo, ele representa a ignorância do espírito com relação ao bem. Por isso que é feita uma pergunta, mas não é um arrastamento irresistível? O ser imperfeito, ele tende naturalmente para buscar os seus interesses. E os seus interesses nem sempre representam aquilo que deveria ser feito para o outro. Então, o bem é fazer aos outros o que nós queremos que seja feito para nós. Mas se nós buscarmos apenas a satisfação dos nossos interesses, nós não estaremos concedendo aos outros o que é melhor para eles também. Portanto, arrastamento, sim, mas irresistível, não. Porque se fosse irresistível, o espírito não seria potencialmente amor e sabedoria. É simplesmente a fase do desconhecimento, da ignorância. É dessa maneira que os espíritos enxergam o mal e ainda nos enxergam nas nossas imperfeições. Foi por isso que Jesus, quando a humanidade comete com ele um ato de selvageria,
de barbárie, que é tirar a vida, que é alguma coisa assim muito primitiva e que já havia sido abolida, passando a ser responsabilidade daquela época de Jesus, há 1300 anos. E ele olha para aquela turba, para aquele povo enfurecido, enraivecido, ele vier oferecer o quê? O amor. E a última frase que ele nos deixa é: Pai, eles não sabem o que fazem. Fica ali oficializado o mal como ignorância. Tirar a vida, a agressão física, é a expressão mais primitiva e mais rude do mal. Jesus ali oficializa no mal a ignorância. É essa maneira como o bem enxerga o mal. E é exatamente por isso que os Espíritos vêm alertando que o mal não merece comentário, porque todas as vezes que o imperfeito comenta o mal se torna maior. Quando o bom comenta o mal, ele não vê no mal a maldade, ele vê apenas a ignorância, então o mal não se torna maior. É exatamente por isso a recomendação: enquanto nós formos imperfeitos, é melhor não comentar o mal. Quando se vai comentar o mal, fica a sugestão: água santa na boca. Todo mundo já recebeu a receitinha da água santa? Quem ainda não recebeu? Mas tem certeza que tem gente que não recebeu. Todas as vezes que a gente for comentar o mal, André Luiz sugere o seguinte: pega um pouquinho de água, não precisa ser, se for fluidificada, pode ser da torneira, toda água é santa. Então coloca aquela aguinha na boca e segura, até passar vontade de falar o que não deve. Se a água esquentar muito, vai repetindo, pode beber até 1 litro, vai fazer bem. Contanto que segure aquela aguinha até a vontade passar. Agora, a receita dele posterior à água santa é um pouquinho mais austera. Se a água santa não conseguir surtir o efeito, peça a Deus uma laringite. Aqui na Seja a gente não pode chegar com laringite, que o povo olha assim: a água santa não deu certo? Mas é exatamente por isso que, quando a imperfeição comenta o mal se torna maior. E os Espíritos veem exatamente no mal a ignorância do bem e continuam a investir, continuam a nos dar oportunidades, porque sabem que quanto mais se valoriza o lado saudável, menor, mais fraco vai se tornando o lado ainda doente. E a instrução vem chegando, hoje em dia as revelações vão chegando de todos os lados, de modo que ninguém possa desconhecer a existência das leis e a nossa responsabilidade para com a observância dessas leis. Chega um momento em que o espírito naturalmente ele se decide, ele opta pelo bem. O bem passa a ser o seu natural. Ainda que as leis humanas oficializem o que é imoral diante de Deus, ele continua se mantendo, porque existem muitas leis humanas que oficializam coisas que diante das leis divinas são imorais. Existem, por exemplo, sociedades em que o aborto é legalizado, em que existe a pena de morte. E aí, como é que nós ficamos? É moral porque as leis humanas o permitem? Não, a lei maior é aquela frasezinha que tem 1.300 mais 1.900, quase 2.500 anos, que diz assim: não matar. Portanto, nem sempre aquilo que é legal diante dos homens é moral diante de Deus. As revelações têm sido assim sequentes e vêm sempre nos alertando, vindo de encontro às nossas experiências. E o homem, o espírito, vai se tornando mais experiente. Primeiro ele deixa de fazer aquele mal bruto, violento, ou seja, a expressão primitiva, através dos gestos, das palavras. Então ele vai se corrigindo, então ele pensa, mas já não age. Mas chega um momento em que o pensar, o desejar o mal já se torna inconveniente também. É a fase em que nós estamos vivendo agora.
A limitação exterior do mal, veja, foi a oficialização da justiça. Pensar o mal hoje já é uma responsabilidade, porque todas as vezes que o nosso pensamento se desarmoniza com as leis divinas, as leis morais, tenho a certeza, antes de causarmos mal para alguém, o nosso fígado já terá virado de ponta cabeça. Já estaremos causando um mal, veja, modificações doentias no perispírito que vão se refletir no corpo. Porque a essa altura da nossa realidade, nós já somos responsáveis também pelo pensamento. Por que é que somos responsáveis? Pela carga de informações que já recebemos, afinal de contas, a espécie humana já tem possivelmente 2 bilhões de anos de existência aqui no planeta Terra. Nós não perdemos tempo durante todo esse período. Reencarnando sucessivamente, fomos sendo informados, os alertas existem, os exemplos e a nossa consciência cada vez mais se tornando atuante. De início, o homem deixa de fazer o mal, a manifestação material, a manifestação primitiva. Depois ele vai se sentindo cobrado a deixar de pensar o mal. Portanto, deixar de fazer o mal não é suficiente. Aquela história assim, eu sou bonzinho, eu gosto de criança, de planta e de cachorro e de bicho. Isso, a humanidade está cheia dos bonzinhos. Só que ninguém, de ordem geral, faz muita coisa pelas crianças, pelas plantas, pela natureza. Então, deixar só de fazer não é suficiente na nossa realidade. Nós hoje temos como dever não só deixar de fazer o mal, mas fazer todo o bem que esteja ao nosso alcance. Quando é alguma afirmação assim mais séria, eu procuro deixar aqui um número, dá para conferir, a resposta 643. Eu sou bonzinho, eu não faço mal para ninguém. Isso não serve diante das leis divinas. E aqui os espíritos disseram que apenas o egoísta não nota o quanto bem ele pode fazer. Só que a coisa fica meio vaga, né? O que é fazer o bem? De repente a gente vai sair por aí vestido de escoteiro e todo dia fazer uma par de boas ações, ajudar idoso a atravessar a rua, sei lá, levar cachorro para passear, cada um tem o que é fazer o bem. Também os espíritos sempre deixam alguma coisa muito simples, porque é importante que as lições sejam compreendidas por todas as pessoas. A informação não pode ser tão primária que não desperta interesse, mas tão elevada que ninguém compreenda. Então, entre aquele elevado, as informações austeras, tem sempre uma frase simples que nos permite compreender. Pois bem, se só deixar de fazer o mal não é suficiente, também eu não consigo, em todos os momentos, fazer sempre aos outros o que eu gostaria que me fosse feito. Qual seria, assim, um limite dentro da nossa realidade? E é uma sugestão simples que é colocada aqui. Fazer o bem é procurar ser útil, na medida do possível, todas as vezes que a gente constate que isso seja necessário. Nossa, todo mundo ficou com um ar de surpresa. Eu fiquei também quando eu li. Meu ar de surpresa foi igualzinho de vocês. Porque a gente imagina que fazer o bem é daquelas grandes demonstrações, Jesus carregando a cruz, Joana d'Arc morrendo na fogueira, o Chico escrevendo 380 livros. Aí você fala assim, não adianta, eu nunca vou chegar lá, portanto vou continuar do jeito que eu estou. Mas deixar de fazer o mal e fazer o bem é uma coisa até relativamente simples. Em todos os lugares, em todas as situações onde estivermos, dá uma olhadinha o que seria útil naquele momento. Se é auxiliar um idoso a atravessar a rua, que se faça, não forçar o coisa. Às vezes a pessoa não quer atravessar a rua mais. Se naquele momento, hoje a minha boa ação de escoteiro, ele vai atravessar a rua de qualquer jeito. Se no momento é auxiliar alguém a atravessar a rua, que seja.
Se é dar uma palavra boa, muitas vezes é ouvir, compreender. Veja, a caridade não se restringe apenas às coisas de ordem material. E muitas vezes, para se chegar àquela benevolência, indulgência, perdão das ofensas, fala, nossa, eu não consigo. Eu achei tão bonito e tão simples essa maneira como foi colocado. Sem maiores pretensões, sem aquela situação, olha, eu vou ser o Espírito perfeito, a gente vai. Mas tem hora que parece muito distanciado. Então, fazer aquilo que seja útil no lugar onde se estiver. E com isso nós vamos nos habituando a começar a fazer aos outros aquilo que nós gostamos que nos seja feito, até que o mal comece a ser diluído, porque o mal é simplesmente ainda os resíduos, os resquícios daquela fase anterior que nós vivemos, da lei de conservação. Então o orgulho e o egoísmo, que são os ingredientes, os componentes do mal, vão sendo substituídos naturalmente nos pequenos trabalhos de cada dia, sublimados em humildade e fraternidade. Dizem que as grandes viagens começaram no primeiro passo. A angelitude começa exatamente em procurando ser útil naquilo que esteja no momento ao nosso alcance, à nossa disposição, para realizar, para fazer por alguém. Assim, as leis divinas estão aonde mesmo? Na natureza. Tem sido nas revelações. E estão na nossa consciência, que constantemente, a nível de prova e expiação, nos mostram exatamente o que é bem e o que é mal. Na próxima semana, nós estamos iniciando o estudo das leis morais. E a primeira lei que vai ser vista é a lei de adoração. O carnaval que se escuta é a terra que vibra em luta nos dias de transição. Prossegue ao clarão da fé, varando os campos sombrios e os tremendos desafios que agitam a multidão. Aqui se fala de guerra, ali é ódio avançando. Além, as provas em bando arrancam duro clamor. Entretanto, continua, de ânimo firme e atento, plantando em cada momento a paz que precede o amor. Seu ouvido em que se extingue a gritaria do insulto, a força do braço oculto que serve sem reclamar. Ser a palavra calmante em que a discórdia termina, a compreensão que ilumina em qualquer tempo e lugar. Prossegue, trabalha, aprende, age e auxilia a alma boa. Se alguém te fere, perdoa, ante as trevas, faze a luz. Não vais a sós, muitos somos, e na imensa caravana de socorro à vida humana, o guia excelso é Jesus. Conteúdo de qualidade, divulgando a doutrina espírita.